Bruxelas prepara-se para o pior. Tem até 31 de março para reduzir o consumo de gás em 15% e enfrentar possível paragem no abastecimento russo. Rússia e Ucrânia continuam a trocar acusações sobre ataque em Zaporíjia. Nações Unidas e Estados Unidos pedem fim dos ataques perto de centrais nucleares. A vida volta gradualmente à normalidade na faixa de Gaza após o cessar-fogo acordado entre Israel e a Jihad Islâmica. Perder o mercado chinês pode custar à Alemanha 6 vezes mais do que o Brexit, revela um cenário analisado pelo IFO. Os 27 Estados-membros da União Europeia estão no início de uma corrida para cortar o uso de gás natural em 15%. Têm até 31 de março do próximo ano para o alcançar. Faz parte do plano acordado há 2 semanas para preparar o bloco para uma possível paragem no abastecimento russo. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, já avisou que a Europa deve preparar-se para a pior situação em relação à Rússia e ao controle desta sobre a produção de gás. De acordo com a Comissão Europeia, um total de 45 mil milhões de metros cúbicos de gás deve ser poupado para atingir o objetivo. Só a Alemanha, que é responsável por cerca de 40% do gás russo importado pela União Europeia, terá de consumir cerca de 10 mil milhões de metros cúbicos a menos. Alguns países que dependem fortemente das importações de gás russo, tais como a Hungria, exigiram isenções das novas medidas de poupança de gás. Embora a União Europeia não tenha introduzido sanções contra o gás natural russo por causa da guerra na Ucrânia, Moscou reduziu significativamente o fornecimento de gás ao bloco nos últimos meses. Bruxelas considera que é uma retaliação na sequência da imposição de outras medidas da União Europeia destinadas a punir Moscou por ter lançado a guerra. A administração da parte ocupada da região de Zaporíjia, no sudeste da Ucrânia, anunciou esta segunda-feira a realização de um referendo sobre a adesão à Rússia. É mais um sinal de que Moscou está a avançar com os planos de anexar território ucraniano apreendido. A notícia surge numa altura em que os dois lados do conflito continuam a acusar-se mutuamente de bombardear a central elétrica da cidade, que passou para o domínio dos soldados russos no início de março. A Agência Internacional de Energia Atómica pediu várias vezes para inspecionar o local e os Estados Unidos apelaram esta segunda-feira à Rússia para acabar com toda a atividade militar perto de centrais nucleares. Lutar perto de uma central nuclear é perigoso e continuamos a exortar a Rússia a cessar todas as operações militares nas instalações nucleares ucranianas ou nas suas proximidades e a devolver o controle total à Ucrânia. Continuamos a apoiar os esforços da AIEA para cumprir o seu mandato de salvaguardas técnicas e para ajudar a Ucrânia com medidas de segurança e salvaguardas nucleares nestas instalações. Também nesta segunda-feira, o secretário-geral das Nações Unidas disse que qualquer ataque contra uma central nuclear é um ato suicida. O Razoni ainda não chegou ao seu destino, Trípoli, no Líbano. Este é o primeiro de 8 navios de cereais que saem da Ucrânia. De acordo com a embaixada ucraniana, o Líbano recusou-se a aceitar as 26 mil toneladas de milho devido ao atraso de 5 meses na entrega. A Ucrânia está agora à procura de outro interessado na carga. Chegámos a Trípoli, mas a recepção do primeiro navio carregado com milho de Odessa será atrasada. Mais 20 navios preparam-se para deixar o porto depois deste, disse o embaixador da Ucrânia no Líbano, numa publicação nas redes sociais. O primeiro a chegar foi o Polarnet, um cargueiro que transportava 12 mil toneladas de milho, que foi descarregado na segunda-feira em Derince, na Turquia. Os 3 navios receberam uma rota pré-determinada do Centro de Coordenação Conjunta com latitudes, longitudes, posições e 17 pontos de passagem. Eram naturalmente zonas perigosas, corredores que tinham sido desobstruídos, desminados.
A partida dos 8 navios acontece depois de um acordo entre a Ucrânia e a Rússia. O acordo pretende reduzir o risco de uma crise alimentar global causada pela limitação das exportações de cereais desde a invasão russa da Ucrânia. Marina Ovsyannikova, a jornalista russa que ficou conhecida por ter denunciado a invasão russa da Ucrânia e protestado contra a guerra em direto no Canal 1, voltou a ser multada pela justiça russa, desta vez em 40.000 rublos, por desacreditar o exército. A jornalista de 44 anos, que esteve fora do país e regressou no mês passado, diz ter consciência de estar a jogar a roleta russa. Para além dos processos do Estado, enfrenta uma batalha jurídica com o marido, fiel ao regime, pela custódia dos filhos. As autoridades russas não anunciaram a abertura de qualquer investigação criminal contra Ovsyannikova, mas as repetidas condenações podem levar a uma condenação criminal punível com até 15 anos de prisão. Após 3 dias de ataques israelitas, Gaza volta gradualmente à normalidade nas primeiras horas de um cessar-fogo, à medida que lojas, bancos, escolas e instituições oficiais reabrem e dezenas de pessoas se aglomeram nos hospitais para visitar os feridos da ofensiva. O Estado Hebraico e a Jihad Islâmica Palestiniana concordaram ontem com o cessar-fogo mediado pelo Egito para pôr fim à escalada de violência em que 44 palestinianos foram mortos, incluindo 15 crianças, e 360 ficaram feridos. Recebemos a notícia do cessar-fogo com alegria e felicidade. Soubemos que voltávamos ao nosso trabalho. Não queríamos mais derramamento de sangue e, graças a Deus, voltámos ao nosso trabalho e abrimos as portas das nossas lojas. Israel anunciou que está a levantar todas as restrições de segurança impostas à volta de Gaza há uma semana, permitindo a passagem de ajuda humanitária de trabalhadores palestinianos. Do lado israelita também se celebra o cessar-fogo. Primeiro que tudo, é bom que tenha acabado. Por outro lado, tivemos de continuar até ao fim para os fazer compreender que não vale a pena tentar atingir o povo de Israel. Não é bom estar novamente na mesma situação, ainda que aqui em Tel Aviv sintamos menos, principalmente no sul. Durante 3 dias foram disparados cerca de 1.200 foguetes para território israelita sem grandes danos. Os ataques israelitas terão destruído 9 edifícios residenciais e danificado 1.500 casas na faixa de Gaza. Uma guerra comercial com a China custaria à Alemanha 6 vezes mais do que o Brexit. Este é o resultado da análise de um possível cenário de dissociação económica entre a República Popular da China e a União Europeia e a Alemanha, feita pelo Instituto de Investigação Económica, IFO, para a Associação Empresarial da Baviera. Neste contexto, a mais prejudicada seria a indústria automóvel, com perdas superiores a 8 mil milhões de dólares. Na última década, os construtores alemães venderam em média anualmente 200 mil veículos no mercado chinês. O setor da engenharia mecânica da Alemanha também teria de enfrentar tempos difíceis. De acordo com os cálculos do IFO, teria de absorver uma perda de valor acrescentado superior a 5 mil milhões de dólares. Com o modelo comercial do IFO, foram simulados 5 cenários, incluindo a dissociação dos países ocidentais da China, combinados com um acordo comercial entre a União Europeia e os Estados Unidos. O estudo conclui que o acordo comercial transatlântico poderia amortecer os efeitos negativos da dissociação do Ocidente com a China nas economias alemã e americana, mas não compensá-los completamente. No caso de dissociação, o Instituto recomenda a celebração de parcerias estratégicas e acordos de comércio livre com nações semelhantes. A casa de Donald Trump foi alvo de uma rusga do FBI. Foi o próprio ex-presidente dos Estados Unidos que revelou esta segunda-feira que a casa que tem em Mar-a-Lago, Palm Beach, no estado da Flórida, foi alvo de uma rusga de agentes do FBI. Trump estava em Nova Iorque na altura e mais tarde emitiu uma declaração dizendo que a rusga sem aviso prévio à casa não era necessária nem apropriada. O
Partido Social Democrata da Alemanha recusou a proposta de expulsão do antigo presidente e antigo chanceler alemão Gerhard Schröder. Nesta segunda-feira, o SPD do chanceler Olaf Scholz descartou a possibilidade que Schröder tenha causado danos ao partido devido aos laços com o presidente russo Vladimir Putin e às ligações de longa data com o setor energético russo.